Olá, tudo bem? Meu nome é Gleiciane Oliveira, você está aqui no canal do Descomplicando a Psicanálise e hoje eu estou aqui para te dar 5 dicas de livros muito importantes para você que deseja caminhar pelo percurso da psicanálise. Vem comigo? Antes da gente falar dos livros, só quero lembrar para vocês uma coisa, que eu sei que as coisas no campo psicanalítico são Caras, vamos dizer assim, em todos os sentidos dessa palavra, né? E tendo em vista que os livros de psicanálise não estão tão acessíveis de forma física, eu queria te dizer de 2 formas que você pode encontrar esses livros, tanto estudar eles em PDF no seu computador, quanto a partir desse amado Kindle, que você vai conseguir ter acesso a verdadeiramente uma biblioteca aqui dentro. Tanto que, vejam só, Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Esse é o primeiro livro que eu deixo de dica para vocês, conhecido como o livro Rosinha da Autêntica. A Autêntica é a editora que fez a junção de textos do Freud e deu o nome para esse livro de Fundamentos à Clínica. E aí, gente, que nesse livro vocês vão ter acesso a textos do Freud importantíssimos, pensados e escritos para auxiliar aqueles que desejariam se tornar psicanalistas. Textos preciosos sobre a prática clínica que vai ajudar você a entender um tanto sobre o que é essa clínica psicanalítica. Além disso, todos esses textos estão comentados aqui no canal. Você pode ter acesso a uma playlist que chama Sobre Textos Freudianos. E se você der pause lá, você vai assistir todos os textos comentados do Freud que estão nesse livro Rosinha. Então, essa é a dica número 1. Livro Fundamentos da Técnica Psicanalítica do Freud. O segundo livro é esse aqui, que a gente vai conhecer como A Interpretação dos Sonhos. É um livro do Freud de 1900, onde ele vai fundar de maneira formal aquilo que ele vai conceituar e chamar de inconsciente. Inclusive, é a partir deste conceito que tudo muda em relação às outras terapias terapêuticas ou outras psicologias, ok? Então, esse é um texto fundamental, longo, são 2 volumes pela editora Imago, e aí vocês vão ter acesso a toda uma construção freudiana do que seria o inconsciente. Já foi lá buscar? Pois é, tem ele em PDF também na internet. A terceira dica para vocês está lá na coletânea conhecida como Obras Completas de Freud, da editora Imago, e você vai encontrar no volume 14 uma coleção de textos muito importantes, e eu quero ressaltar um aqui para vocês, que é A História do Movimento Psicanalítico. É um texto fundamental para quem está começando a tentar entender o que é esse universo da psicanálise, ter acesso ao que foi a obra do Freud, ou seja, aquilo que ele mesmo escreveu a respeito da história daquilo que ele mesmo estava inventando. Então, o texto A História do Movimento Psicanalítico vai ajudar você a entender o contexto histórico em que a psicanálise surgiu. O quarto livro que eu quero indicar para vocês é O Mal-Estar na Cultura, e a minha dica é que você leia a versão traduzida da editora Autêntica. É a última do momento, conhecido também como Livrinho Laranja, e lá você vai ter acesso a uma concepção do Freud para além da prática clínica, ou seja, para além daquilo que se faz no 1 a 1 da clínica. Uma leitura freudiana a respeito da sociedade e daquilo que se forma dentro das organizações sociais. Então, ele vai falar da identificação, dos movimentos de massa, enfim, é um texto bem importante. A quinta dica para vocês é um livro para quem deseja se embrenhar pela clínica lacaniana e, inclusive, poder fazer um paralelo de uma diferença do que seria a psicanálise freudiana do que seria a psicanálise lacaniana. Então, o queridinho da vez é esse aqui, conhecido como Meu Ensino, ou o livro roxinho. É uma reunião de 3 momentos em que o Lacan faz 3 transmissões para públicos distintos em lugares distintos, e que o Jacques Lamillet reuniu aqui pra gente nesse livro. Então, o Meu Ensino é para você entender um pouquinho
um pouquinho, porque a transmissão do Lacan realmente é complexa. Mas não tenha medo dele. Vai direto na fonte para vocês conseguirem começar a se acostumar com, inclusive, o tom de brincadeira que o Lacan utiliza nas suas transmissões. Então, meu ensino vai te ajudar a entender basicamente como se dá a construção do Lacan a respeito disso que ele está chamando de meu ensino e que a gente conhece como psicanálise lacaniana. Então tem um pouquinho de clínica, tem técnica, tem um contexto em que a psicanálise estava naquele momento. Vocês vão conseguir entender um pouquinho mais sobre a psicanálise lacaniana. Eu quero deixar aqui também um bônus para vocês, que é um livro super atual. Tem pouquíssimo tempo que ele foi publicado pela editora Toro, que é esse aqui, uma verdadeira bíblia, que é o Index. Ele é dessa grossura assim, mas é uma espécie de dicionário dos seminários do Lacan. Então, se você for lá e procurar a palavra identificação, por exemplo, ele vai te dizer em quais seminários você vai encontrar esse tema e vai te dizer a lição do seminário, ou seja, a data em que o Lacan fez a transmissão daquela lição, e aí você vai poder ir direto no ponto em que você está estudando. Então, para quem é pesquisador, é um livro de mão cheia para a pesquisa de vocês. Então, fica aí com essa diquinha extra e me conta aqui nos comentários se você gostou dessas dicas e se você tem outras dicas para deixar para os seus colegas pelo percurso que você tem aí do outro lado. Ah, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e se você tiver gostado desse vídeo, deixa seu like e não esquece de ativar as notificações. Eu quero lembrar vocês que aqui eu gosto sempre de dar a dica para a gente ir direto na fonte, ou seja, os comentadores vão nos servir muito para poder estudar psicanálise, mas mais do que ir nos comentadores é a gente conseguir se acostumar com uma leitura direto na fonte, seja no Freud, seja no Lacan. Tá certo? É isso, meu povo! Até!